Qual o prêmio a que terá direito Memphis Depay caso o Corinthians seja campeão da Copa do Brasil? Você sabe, o Timão eliminou o Cruzeiro nas semifinais do torneio na noite desse domingo, nos pênaltis, na Neoquímica Arena, e agora enfrenta o Vasco da Gama. Antes de gravar esse vídeo, consultei o contrato de prêmios registrado, assinado entre Corinthians e Memphis Depay. E vou ler para vocês a cláusula 2.15, que trata sobre o tema. Abre aspas. Caso o atleta seja campeão em qualquer competição, torneio ou Copa disputados pelo Corinthians, em qualquer temporada do seu contrato de trabalho, será devido por cada título conquistado o valor líquido de R$ 4.725.000 a ser pago em parcela única até o dia 20 do mês seguinte em que conquistado o título em questão. Decisão da Copa do Brasil está marcada para domingo. O Corinthians faz o jogo de ida nessa quarta-feira na Neoquímica Arena e no domingo a decisão acontece no Maracanã. Dessa maneira, se o Corinthians vencer, vai precisar pagar livres de impostos esses 4.725.000 até o dia 20 de janeiro. Importante registrar que, ao contrário do Campeonato Paulista, em que o prêmio a que teve direito o Corinthians da Federação Paulista foi de R$ 5 milhões, ou seja, todo o prêmio foi utilizado para a quitação da dívida com o Memphis Depay, na Copa do Brasil a situação é diferente. Isso porque a CBF prometeu ao vencedor um prêmio de R$ 77 milhões. Dá para dizer que os mais de R$ 5 milhões, incluindo todos os tributos e impostos, vai ser diluído de forma bem tranquila para o Corinthians no caso do Memphis Depay. Só para registrar e completar, contar que a classificação do Corinthians para a final da Copa do Brasil passa muito por Hugo Souza. Ele já chegou a 10 pênaltis defendidos com a camisa do Corinthians em 33 batidos. E nessa conta eu incluo jogos no tempo normal e também decisões por pênaltis. Foram 21 gols sofridos, 10 pênaltis defendidos e mais 2 pênaltis para fora. Ou seja, o goleiro corintiano defendeu 33% dos pênaltis batidos. E o Corinthians tem em mãos uma proposta pelo patrocínio Master associada ao Transferban. Não entendeu nada? Eu te explico. Contei para vocês nos últimos dias que a Esportes da Sorte, atual patrocinadora Master, topa aumentar o contrato de R$ 103 milhões por ano para R$ 150 milhões fixos, mais R$ 50 milhões em bônus, atrelados à conquista de títulos. Pois bem, há uma outra empresa disposta a criar uma casa de apostas do Corinthians. E a última oferta feita por essa empresa é de R$ 180 milhões fixos por ano, além do pagamento do Transferban. Você sabe, hoje o Corinthians deve R$ 85 milhões. São 41 milhões ao Santos Laguna pelo Félix Torres e outros 44 milhões a Matias Rojas, jogador que passou pelo Corinthians e conseguiu a condenação do clube na FIFA e na Corte Arbitral do Esporte. O Corinthians está mais propenso a fechar com a Esportes da Sorte. Até pelo lastro da empresa, parceira, tem pago absolutamente em dia. Há muita preocupação do presidente Osmar Stabile com a possibilidade de um acordo maior, mas que acabe não sendo cumprido, o que causaria enormes dificuldades financeiras. Mas a formação do Samir Carvalho dá conta de que com essa proposta de R$ 30 milhões a mais por temporada, além do pagamento do Transferban, essa oferta balançou os dirigentes corintianos. O martelo ainda não foi batido. E é possível que nos próximos dias o Corinthians ainda tente uma melhora no acordo com a Esportes da Sorte. Caso contrário, já começa a cogitar fechar acordo com essa nova parceira. O Américo, Nicola, quando sair resultado do julgamento do Transferban no pagamento da contratação do Garro? Não dá para ter essa certeza, Américo. O Corinthians tem outras 4 condenações que estão prestes a estourar. Tem a do Rodrigo Garro lá no Tajeres, tem a do Maicon no Shakhtar, e tem mais 2, tá? Então eram 6 condenações na FIFA e 2 na Corte Arbitral do Esporte, as outras 4 devem acontecer. Não sei se há expediente na FIFA e na Corte Arbitral do Esporte em fim de ano. Tendência que fique para o primeiro semestre de 2026, tá? O André Bedé perguntando se existe algum jogador para o Corinthians. O Corinthians está no mercado observando, mesmo com o problema do Transferban. Até porque o Dorival cobra demais contratações. Ele quer pelo menos os 4 reforços que haviam sido prometidos quando da sua contratação. O Paulo Santos perguntando alguma novidade sobre o Guinegão. Paulão, o pessoal da assessoria de imprensa do Guinegão, nem sei quem são, eles trabalham bem, cara. Porque eles sempre conseguem colocar o Guinegão
em enorme evidência e atrelado a números malucos, né? 30 milhões de euros. Nessa semana surgiu a notícia de que tem um time da Arábia Saudita disposto a pagar 20 milhões de euros. Até consultei uma pessoa do Corinthians e ela falou, ó, tem um zoom no clube, embora a proposta não tenha chegado. Se tiver mesmo, eu vou fazer questão de levar ele no aeroporto para que ninguém desista do negócio, tá? O Timão que vai ao mercado em busca de contratações, mas antes precisa resolver o seu fair play financeiro. E aí, só para lembrar, hoje o Corinthians deve 85 milhões de reais, 41 para o Santos Laguna, 44 milhões para o Matias Rojas. Existia uma possibilidade dessa grana ser paga por uma nova patrocinadora master, uma empresa disposta a pagar até mais do que a Esportes da Sorte também se comprometeu a fazer o pagamento do Transferban, mas essa empresa foi recusada pelo compliance do Corinthians, porque não tem lastro, porque não teria-se a confirmação, a segurança de que ela conseguiria honrar com os seus compromissos. Então a tendência é que o Corinthians fique mesmo com a Esportes da Sorte e utilize-se de adiantamento de recebíveis para fazer a quitação do Transferban. O que significa isso? Você tem direito, por exemplo, à cota do Campeonato Brasileiro do ano que vem via LFU, certo? Você vai no banco, ó, tenho esses 150 milhões de reais a receber, eu quero antecipar 85. Quanto é que você me cobra para, em vez de receber na metade do ano com a LFU, eu receber agora? A taxa de 10%. E aí você vai, assina esse documento, perde 10% do dinheiro e faz um acordo. É mais ou menos dessa maneira que o Corinthians pretende quitar esse Transferban, tá bom? O Darcio Souza. Boa noite, Nicola. Você tem informações sobre possíveis nomes que estão na pauta do Corinthians para serem contratados no ano que vem? Forte abraço. Darcio, obrigado pelo superchat. São poucas as especulações, até porque o Corinthians, primeiro, está muito envolvido nas decisões da Copa do Brasil. E é meio ruim você deixar que vazem nomes que podem causar interferência até dentro do elenco, tá? O que eu posso contar para vocês é que o Danielzinho, que fechou com o São Paulo, tinha recebido uma sondagem do Corinthians. O Red Gamer, Nicola, há quanto tempo? E pois é, hoje até chorei com o Corinthians. Esse time é imorrível. Nem os dirigentes horríveis conseguem. O Corinthians sairá do buraco. O Red Gamer, na sexta-feira, quinta-feira, eu não lembro que dia, a gente trouxe o Amir Somoge, que é especialista em marketing e finanças no futebol. E ele colocava o Corinthians em valor de mercado bem próximo do Palmeiras e relativamente próximo do Flamengo. Mesmo com o Flamengo e o Palmeiras super organizados, estruturados e com contas em dia na comparação com o Corinthians, né? E ele deixou bem claro na entrevista que para ele, se o Corinthians fosse organizado, ele seria maior do que o Flamengo, tá? Nicola, a imagem do Corinthians resplandece, escreve o Thiago Esteves. Cara, dá uma olhada no que é o futebol. Palmeiras investiu 703 milhões de reais em 12 reforços no ano. Elevou sua folha salarial para quase 40 milhões de reais por mês. Vive uma condição financeira esplêndida, esplendorosa. Obteve quase 700 milhões de reais com transferências de atletas. Tudo indo bem, certo? O Corinthians, quase 3 bilhões de reais de dívida. 4 meses de Transferban proibido de registrar jogadores. Devendo para Deus e todo mundo. O Corinthians que só contratou 2 jogadores no ano, por conta das condições financeiras. O Vitinho, que hoje inclusive bateu pênalti, fez gol, mas é reserva, e o Angeleri, que talvez nem fique para o próximo ano. Os dois foram contratados sem custos. Pois bem, como é que o ano termina? Com o Palmeiras sem nenhum título, com o Corinthians campeão paulista em cima do Palmeiras, e agora com a chance de ser campeão da Copa do Brasil. Preciso falar agora sobre a disputa grande por um jogador do Flamengo, Alan, que nem sequer foi levado para o Catar para a disputa do Intercontinental de Clubes por opção do técnico Felipe Luiz, está fora dos planos do Fla para 2026. E é alvo de São Paulo, Santos, Corinthians e Grêmio. Com detalhe importante, o Alan em outros momentos também esteve na mira de Jorge Sampaoli no Atlético Mineiro. O Alan tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2027, havia sido comprado por 8 milhões de euros. Grande problema para que ele deixe o Flamengo são dois, né? A questão da compra dos direitos econômicos, o Flamengo gostaria de recuperar a maior parte desse investimento de 8 milhões de euros, além de seu salário, pouco superior a 1 milhão de reais mensais. São Paulo, por exemplo, só conseguiria fazer qualquer tipo de negócio desse baseado ou mediante troca. Corinthians e Santos também passam por enormes dificuldades financeiras, certamente não conseguiriam adquirir o atleta, a menos que o Flamengo tope emprestá-lo por uma temporada, colocando condições ou opções de compra.
Bora te explicar quem é o zagueiro da Ferroviária que já foi sugerido a São Paulo e Corinthians. Gustavo Medina, 24 anos de idade, representado por Giuliano Bertolucci, foi sugerido na metade do ano e mais uma vez agora para o São Paulo e pro Timão. O contrato dele na Ferroviária se encerra em dezembro de 2026 e sua multa é de US$ 800 mil. Corinthians e o São Paulo não se posicionaram ainda sobre essa sugestão e a tendência é que o Medina troque a Ferroviária por outro time menos capaz de brigar por títulos. Nesse momento ele é disputado pelo Remo, que acaba de subir para a primeira divisão, e pelo Juventude, que caiu para a Série B. Botafogo de Ribeirão Preto também gosta da possibilidade de adquiri-lo. O Gustavo Medina, que disputou a Série A2 do Campeonato Paulista, que equivale à segunda divisão estadual, e a Série B do Campeonato Brasileiro. Ferroviária, você sabe, acabou rebaixada para a segunda divisão. Preciso falar sobre o Corinthians. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.